praticamente qualquer discussão que nós façamos sobre crescimento, riqueza, acumulação de riqueza, como um país fica rico, aparece o capital humano. O capital humano ele é figurinha carimbada nessas discussões. A relação entre capital humano e crescimento ela vem sendo explorada desde muito tempo, com vários tipos de modelo. Tem modelo teórico, tem modelo empírico, tem mix de modelos. Essa é uma discussão que vem de longe e que vai longe. Qual é essa relação entre capital humano e crescimento econômico, né? Quer dizer, os países que têm alto capital humano ficaram ricos por causa disso, ou eles têm alto capital humano porque são ricos. Tem sérios problemas de mensuração. Como é que se mede capital humano, com anos de estudo, tem que ver por qualidade. Um ano de estudo numa escola é igual a um ano de estudo na outra, um ano de estudo num país é igual a um ano de estudo em outro país. Ou é por taxa de pessoas que alfabetizadas e não alfabetizadas, por taxa de pessoas que se formam. Tem uma série de abordagens diferentes para capital humano e nem sempre usar diferentes medidas leva ao mesmo resultado, que é particularmente frustrante. Quem se interessar por isso, recomendo aquele texto do Klenow e do Rodrigues, o New Classical Revival, está no anual da NBR. Essa discussão em relação entre capital humano e crescimento econômico é fundamental e passa por todo... não dá para falar de crescimento sem fazer referência a capital humano. Nota que a discussão aqui não é... que é outra discussão importante, que é como é a melhor maneira de acumular capital humano. Essa discussão vai mais para o pessoal de micro, pegando até fora da economia, pessoal de pedagogia, como é que se acumula capital humano melhor, investe em professor, investe na escola, investe no aluno. Aqui é um pouco diferente. Aqui é a ideia como que o capital humano, seja lá como ele apareceu, ele afeta ou não afeta o crescimento ou o nível de renda da economia. Aqui no curso, eu vou fazer 2 textos, eu vou discutir 2 artigos envolvendo capital humano e crescimento econômico. Um vai ter uma estrutura de modelo neoclássico, vai ser uma versão do modelo de Solow com capital humano. Então vai ter aquela pegada de modelo neoclássico, rendimento decrescente, economia converge para o estado estacionário, embora não necessariamente todo estado estacionário seja igual, mas vai ter aquelas características do modelo neoclássico. O outro, eu vou fazer uma variação de modelo AK, no modelo de externalidades. Então o AK vai ser gerado por externalidades, mas não externalidades do capital físico, como no modelo de Frankel, porém externalidades do capital humano, que é produzido sem rendimentos decrescentes. Então esses 2 modelos vão ser discutidos aqui no curso. Como principalmente o segundo modelo é muito grande, eu vou separar em vídeos diferentes. Eu não vou fazer tudo junto para não ficar muito grande o tamanho do vídeo. Então esse vídeo aqui vai ser o primeiro modelo, vai ser, digamos assim, Solow com capital humano. E o segundo vídeo vai ser o modelo de Lucas, de 88, que é um modelo de externalidades e capital humano, que na realidade é uma estrutura, um modelo ótimo, vai ser um modelo de escolha ótima, e que nós vamos ver que vai ficar com aquele jeitão de AK. Então são esses 2 artigos, essas 2 abordagens, digamos assim, uma tradicional e outra de crescimento endógeno, que nós vamos usar para discutir o papel de capital humano e a relação entre capital humano e crescimento econômico. Vão ser 2 vídeos, 2 artigos. Bom, o primeiro, a base vai ser esse artigo, que é um clássico dessa área, Mankell, Homer e Weil. É um clássico para crescimento econômico, se vocês quiserem. Certamente qualquer curso de crescimento econômico, esse não é um curso de crescimento econômico, ele é meio a meio, né? Mas ele passa para essa discussão. Essa discussão está num contexto que era muito forte nos anos 90, que era de testar a convergência. O modelo de Solow tem esse resultado de convergência. E aí vem a pergunta, será que todos os países têm o mesmo estado estacionário? Ou será que cada país tem o seu próprio estado estacionário? Ou será que tem grupos de países com estado estacionário semelhantes e outros grupos não? Isso gera toda uma discussão em cima do modelo de Solow, de convergência, de se converge ou não converge. É claro que não tem convergência a nível global, esse é um resultado bem forte. Tem o artigo do Barro com o Sala e Martin no JPS, que o título é Convergência.
a Convergence, né, onde eles discutem isso, aí eles tentam discutir para os estados americanos, já que estados seriam como se fossem unidades bem próximas uma da outra, mesma língua, mesma cultura, o poder federal, mesma lei geral, mesma moeda. Então, você tem esse clima nos anos 90, e aí o Monkey, o Homer e o Weil, eles têm a seguinte ideia: vamos fazer um modelo de solo com capital humano, porque agora nós, em vez de ter um fator se acumulando, capital físico, nós temos dois. E aí esses dois fatores juntos podem acabar explicando melhor os padrões de convergência ou não convergência entre os países. Aqui nesse vídeo o que me interessa é essa questão da relação entre capital humano. Como colocar capital humano no modelo de crescimento. Eu não vou entrar na parte empírica, embora é uma parte empírica tranquila, basicamente as famosas growth regressions, né? Então, é tranquilo, quem quiser pegar o artigo e ler vai ver que é bem tranquilo. Eu não vou entrar nessa parte empírica de discussão, de convergência, eu vou focar em botar capital humano no modelo. Como é que faz para colocar capital humano no modelo? E a saída é bem intuitiva. Eu tinha uma função de produção antigamente que era K elevado a alfa, a L elevado a 1 menos alfa. Então eu vou fazer agora K elevado a alfa, H elevado a beta e a L elevado a 1 menos alfa menos beta, de tal forma que essa soma alfa mais beta é menor do que 1. Então isso aqui, quando eu fizer os três coeficientes somados, vai dar 1. E nenhum dos três é maior, todos os três estão entre 0 e 1, né? Porque alfa é maior que 0, beta é maior que 0, alfa mais beta é menor do que 1, então ambos estão entre 0 e 1. E como alfa mais beta é menor do que 1, menos isso também é entre 0 e 1. Então isso é uma função bem comportada, toda arrumadinha, e H aqui entra capital humano. Como eu disse, capital humano você pode ter várias medidas. Uma medida que fazia muito sucesso em crescimento era um paper do Barro Lee. Eles têm uma medida de capital humano, mas agora, como a Pennyworth Table traz uma medida de capital humano, que por sinal eles vão buscar lá, o pessoal usa a Pennyworth Table direto, mas que também é uma construção complicada, porque eles pegam um parâmetro montando os vários países. Depois nós vamos discutir um pouco mais sobre essa parte, lá quando eu falar de contabilidade do crescimento e do desenvolvimento, mas assim, medida de capital humano é sempre uma coisa complicada, nunca é uma coisa simples. Você tem que ficar sempre aí toma cuidado, ver se está bom, se está funcionando. A taxa de trabalho cresce a uma taxa eta, constante. A produtividade total dos fatores A vai crescer a uma taxa G, também constante. Então são hipóteses que a gente já usou em outros modelos. A gente já trabalhou bem essas hipóteses. O que tem agora é o capital, que no lugar de ter só um capital sendo acumulado, como em todos os modelos que a gente estava estudando, agora eu tenho dois capitais que são acumulados. Eu tenho o capital físico, que vai ser acumulado por essa regra, K ponto é igual a sigma KY menos delta K, e o capital humano, H ponto igual a sigma Y menos delta H. Repara que tem uma hipótese aqui pesada, que a taxa de depreciação do capital humano e físico são as mesmas. Como ele vai fazer muita conta, ele vai estimar coisas, essa hipótese salva a vida. Você imagina você estimar qual a taxa de depreciação de cada capital? Isso é bem complicado, né? Então esses artigos que têm uma pegada empírica forte, eles têm que fazer umas hipóteses assim heróicas. Tem outras também bem heróicas, qualquer artigo desse tipo tem isso. Mas pega um pouco a ideia, né? A gente tem uma depreciação, os dois depreciam, há quem diga que o capital humano não deprecia, então você tem uma certa discussão profunda, mas para fins operacionais nós vamos usar essas duas regras de acumulação. Nós estamos usando o isógeno, modelo de poupança isógena, tanto para K quanto para H. Nós vamos deixar para endogenizar isso lá no modelo do Lucas, e lá a gente discute um pouco o papel da externalidade, que no fim é quem vai contar a história do modelo. Lá a gente discute um pouco essa questão. Aqui vamos ficar com exógeno só para ver essa composição, quais são os efeitos. O modelo é resolvido em unidade de trabalho efetivo. Eu comentei isso lá no modelo de solo, que algumas pessoas fazem isso. Nós escolhemos outra estratégia lá, é legal que agora a gente está trabalhando com a estratégia alternativa. Então eu sempre tento fazer isso no curso, essa altura do campeonato já deve ter notado. Faz uma estratégia, faz outra, faz uma misturada de estratégia, que é para ir aprendendo os métodos, né? Esse é um curso de macro 1, ele não é um curso que vai fazer o link direto com a tua pesquisa, ele quer te dar um monte de ferramenta para você poder, depois, quando for escolher a tua pesquisa, nessa área aí, de macro, grande área, macro crescimento, você sabe que você tem as ferramentas e vê o que faz.
Então a função de produção, com essa estrutura, ela vai ser dada por y igual a k elevado a alfa h elevado a beta. Né? Eu estou dividindo tudo por a elevado a L. Então esse A elevado a L menos alfa vem para cá. Esse A elevado a L elevado a menos beta vem para cá dividindo. O 1 vem para cá dividindo. Então fica Y A sobre L, K A sobre L alfa, H A sobre L beta. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Yzinho, que é Y A sobre L, dividido por A sobre L. Kzinho, que é K dividido por A sobre L elevado a alfa. Hzinho, que é H dividido por A sobre L elevado a beta. Então, essa é a nossa função de produção, que vai ficar no lugar daquela YK elevado a alfa que a gente usava no modelo sem capital humano. As regras de movimento, aqui tem um truquezinho que nós vamos fazer. É bacana, é bom fazer esses truquezinhos. A regra de movimento do capital físico e do capital humano vão ser dados por essa expressão aqui. Aqui ficou errado, era um H ponto, né? Tá um K, falha minha, desculpem. Mas é K ponto A sobre L é igual a sigma K Yzinho, delta. Aqui também era para estar Kzinho. Então ficou um horror essa expressão, mas basicamente eu estou dividindo esses caras por A sobre L. Então aqui era Kzinho, aqui é Hzinho. Então cara, ficou muito ruim isso daqui, vocês me desculpem. K ponto A sobre L é igual a sigma KY menos delta Kzinho. H ponto A sobre L é igual a sigma HY menos delta Hzinho. Essas são as regras que eu estou ficando. Bom, se você quer escrever as regras de trabalho, essas regras de movimento em termos de Kzinho só, e não desse K ponto grande, desse H ponto grande que aqui está como K, eu preciso fazer um pouco de transformação. Eu preciso escrever esse aqui em função de Kzinho e esse aqui em função de Hzinho. Mas aí é muito parecido um com o outro. Para isso, considere o seguinte. Kzinho ponto, Kzinho é K sobre L, K sobre AL. Kzinho ponto, então, é derivada do primeiro, K ponto, vezes o segundo AL, menos o primeiro, K, derivada do segundo, AL ponto, sobre AL quadrado. Né? Por definição, é só pegar a regra do quociente de uma derivada. Eu vou rearrumar esses termos e vou botar o seguinte, K ponto AL, tá jóia, do que já tinha. Aqui, calma, exatamente o que? Menos K A ponto L. Calma, deixa eu achar essa... Sim, desculpem, falha minha. Às vezes no computador dá uns tilts assim do tamanho do mundo. Isso aqui é a derivada desse termo entre parênteses, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso é óbvio, porque eu não estava vendo ponto mais aqui, não estava entendendo mais nada. A ponto L, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a L ponto, é o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui sobre a L ao quadrado, tá joia? Então, deu certo, desculpem aí o tilt. K ponto a L ao quadrado, eu estou abrindo a soma, menos AK ponto, menos A ponto KL, é esse cara aqui, também L quadrado, menos, esse menos aqui, né, L ponto KA AL ao quadrado. Então isso aqui fica K ponto AL, o quadrado vai embora, esse AL vai embora, aqui fica A ponto sobre A, K AL, L sobre L. Então eu estou abrindo o produto AL, né, então fica AA, LL, tá certinho. Aqui fica L ponto sobre L, K sobre AL de novo, A sobre A. De novo, LL, AA, faz o AL ao quadrado. Que dá K ponto AL menos G, isso aqui é a taxa de crescimento de A, Kzinho ponto, menos G, Kzinho, desculpem, aqui não tem ponto, é menos G, Kzinho, menos eta, Kzinho de novo. Então, eu estou enxergando um ponto aqui, mas que não devia ter nem esse nem esse. É K ponto AL menos GK menos eta K. Esse é, então, o Kzinho ponto. Kzinho ponto vai ser... você vê que, por analogia, Hzinho ponto vai ser H ponto AL menos GH menos eta H. De novo, esse ponto aqui não tem esse KL, é esse aqui. Ó. Esse K sobre AL é esse Kzinho, esse K sobre AL é esse Kzinho, A ponto A, G, L sobre L é 1, A sobre A é 1. Ficou meio esquisito, mas agora ficou certinho aqui. Pronto, aqui eu não copiei e colei, eu devo ter feito o trabalho certo e aí ficou arrumadinho. Então, dessa última equação, temos que K ponto
sobre a L é igual a K ponto mais GK mais ΔK. Substituindo lá, nós temos que K ponto é igual a sigma KY menos zeta mais G mais ΔK. E, seguindo o mesmo argumento para o capital humano, H ponto é igual a sigma Y menos zeta mais G mais ΔH. Então nós temos agora a função de produção, Y igual a K elevado a Kzinho alfa, Hzinho beta, e nós temos agora a regra de movimento tanto do capital físico, K, quanto do capital humano, H. Como alfa mais beta é menor do que 1, o modelo fica muito parecido com aquele K elevado a alfa menor do que 1. Fica o mesmo jeitão. Então nós vamos ter um único estado estacionário positivo, que também será estável, né? Ou seja, é modelo de solo isso aqui. Para encontrar esse estado estacionário, vamos impor a condição K ponto igual a H ponto, que é igual a zero. É isso que acontece no estado estacionário, por definição. Fazendo isso, K ponto igual a H ponto, que é igual a zero, as regras de movimento, essas regras de movimento fica sigma KY igual a eta mais G mais ΔK, sigma HY igual a eta mais delta mais GH. Usando essas expressões, eu corto esse termo eta mais G mais delta, eta mais G mais delta. Perceba a utilidade de ter feito os deltas iguais, senão a gente não faria essa simplificação. E eu tenho então que KSS é igual a sigma K sobre sigma H, HSS. Além de ajudar na parte empírica, a hipótese é uma mão na roda na parte teórica, né? Então, é chato, mas também você vai dizer quão diferente é um do outro, né? Então a gente... Mas qualquer coisa, don't shoot the messenger, né? Eu não fiz o paper, eu só estou apresentando, é um artigo clássico, e essa hipótese, por mais que incomode um ou outro, ela foi considerada aceitável. O artigo foi publicado e foi muito citado. Bom, se eu substituir na função de produção, né? Agora eu vou substituir essa relação na função de produção, e tenho então o estado estacionário. Quer dizer, eu vou pegar aqui qualquer uma, eu vou pegar dessa resolução, eu sei que sigma HY é igual a esse termo, eu conheço essa relação, então eu posso, daí eu tiro essa relação, eu posso usar a função de produção para obter esse termo aqui, usando no caso do H. Então, com esse termo, com essa expressão, eu encontro o HSS, só resolver, dá um certo trabalhinho, mas não é nada de também muito complicado não. Deixa eu ver. O sigma H está aqui, tá joia. Aqui ficou H maiúsculo e minúsculo, mas é tudo maiúsculo e minúsculo, conforme você queira. É só para dizer que é a taxa de poupança do capital humano do capital físico. Então fica sigma 1 menos alfa H, tá joia, porque esse alfa está aqui. Sigma K alfa, tá joia, tá aqui. HSS alfa mais beta, tá certinho. N mais G delta HSS, é isso mesmo. Então aqui a expressão tá arrumada. Quando eu passo para cá, vai ficar o termo de cima, sigma K alfa, sigma H1 menos alfa sobre eta mais G mais delta elevado a 1 menos alfa, porque aqui é H, aqui é 1, tá, e aqui é menos. Então, tá certinha a expressão, então você tem aqui o estoque é o H no estado estacionário, né, o capital humano no estado estacionário. Substituindo lá na regra que nós usamos, HSS é igual a sigma H sobre sigma KSS, repetindo os passos, nós encontramos o KSS. Então nós agora temos, em função dos parâmetros, tanto o estoque do capital humano quanto o capital físico, ambos em termos dos parâmetros. Para seguir em frente, o que eu preciso fazer é impor esses valores na função de produção. E agora eu tenho o produto de estado estacionário. Está aqui o produto de estado estacionário, é esse cara, que é o produto por unidades eficientes, né? Isso aqui é Y sobre a L, que é dado por essa expressão. Eu posso reescrever essa expressão, ela tem termos incomuns, dessa forma aqui. Então essa é no final do dia, a expressão do produto por unidade de eficiência no estado estacionário. Esse termo aqui é uma constante, tudo aqui é constante, né? Esse é o estado estacionário, mas essa constante aqui tem uma interpretação específica, que é a taxa de poupança, o esforço de acumulação de capital físico, que é o esforço de acumulação de capital humano. O denominador é igual, mas o numerador muda exatamente um para cada, é o coeficiente que o termo está elevado lá na função de produção, é o tipo de resultado bem consistente. Essa equação 9, ela vai mostrar que tanto o investimento em capital físico quanto o investimento em capital humano,
elevam o produto no estado estacionário. E o peso relativo de cada um são os parâmetros alfa e beta, que são os pesos na função de produção. Cadê minha função de produção? Ela está aqui atrás em algum lugar. Cadê minha função de produção? Ela está lá em cima. Pronto, está aqui ela. Então são os pesos de cada um na função de produção. K está elevado a alfa, H elevado a beta. Então fica esse... Cadê o meu resultado? Fica esse resultado aqui. Esse é um fato importante. Então está estabelecida essa relação de que a taxa de investimento em capital humano ela afeta o estado estacionário. Como a taxa de investimento em capital humano ela é diferente nos diversos países, então você vai dizer, olha, cada país vai para o seu próprio estado estacionário. Então você não tem essa convergência global que pode ser sugerido do modelo de solo, supondo que a taxa de poupança também não é a mesma em cada país. Cabe depois explicar por que a taxa de poupança não é a mesma em cada país, e aí a discussão vai ficando interessante. Mas o modelo, ao botar o capital humano, no fundo ele reproduz o modelo original com esse peso do capital humano. Bom, os autores, o Mankey, o Homer e o Weil, eles estimam os valores de alfa e beta. Então eles vão pegar aqui, eles vão trabalhar um pouco mais a equação, eles vão fazer são as regressões de crescimento que se fala, e aí você estima esses parâmetros. Eles fazem estimativa condicionada, que alfa mais beta menor do que 1, eles fazem 100, eles fazem uma série de estimativas, e eles também trabalham com amostras diferenciadas. Ele trabalha com a amostra só da OCDE, a ideia é que talvez os dados sejam mais confiáveis, depois trabalha uma amostra mais ampla, trabalha com uma amostra excluindo os países produtores de petróleo, porque país produtor de petróleo sempre complica um pouco essas análises, porque aí o petróleo acaba tendo um papel muito importante. E aí eles fazem esses valores, e o que eles encontram são valores próximos e significativos. Então, na amostra mais completa, eles estimam alfa, que é o capital, a 0,31 e beta para 0,28. Isso na amostra mais completa. Então, o capital físico acaba que tem um impacto maior, embora muito próximo, maior do que o capital humano. Quando ele vai para o CDE, os valores continuam também dentro do intervalo razoável, 0,14 para alfa e 0,37 para beta, mas isso dá uma sugestão importante, isso dá uma interpretação interessante, o seguinte: nos países ricos, o capital humano é mais importante para determinar a renda. É como se eu tivesse dois tipos de dinâmica econômica. Em termos gerais, o capital físico e o humano são muito parecidos, mas quando eu vou para país rico, aí o capital humano explica mais a renda dos países. Ele tem um peso maior para explicar a renda dos países. Então isso é um resultado interessante. Você está dizendo o seguinte, olha, talvez quando um país ainda não está rico, o espaço para o capital físico é muito importante, mas vai chegar algum momento que quem vai puxar, se você quiser manter a riqueza, quem vai ser importante, eles fazem também em termos de crescimento, eles fazem regressão de convergência, mas o que vai ser, o capital humano vai ganhando importância à medida que o país vai enriquecendo. Isso é uma discussão muito interessante, por exemplo, quando você faz a discussão da Ásia para a América Latina, algumas pessoas olham muito para as políticas industriais adotadas nos dois continentes. Mas talvez também seja muito importante a política de educação das duas regiões, né? Porque a Ásia não foi a Ásia inteira, então falar continente é meio complicado, mas ali do leste da Ásia, pelo menos. Você pega, por exemplo, o caso da Coreia. A Coreia tem um sistema de educação que é muito superior, em termos de resultado, pelo menos, aos sistemas daqui do Brasil ou da América Latina. Esse tipo de modelo talvez jogue uma luz para entender a participação do capital humano, aquela ideia de que, olha, a partir de um certo ponto o capital humano vai ficando bem mais importante que o capital físico, e quem não tem esse capital humano começa a ter mais problemas. Então são discussões que vão aparecendo e que vão sendo colocadas nessa relação de capital humano e crescimento econômico. E capital humano, como nós fizemos aqui a gente não foi para o crescimento, mas dá para fazer, né? Porque a gente está com a variável, mas a gente não foi, nem eu vou. Lá tem, quem quiser vai lá, mas em nível de renda. Então tem esse site importante. Se eu não vou para crescimento econômico, porque estritamente falando, nós temos aqui a maldição ou bênção, dependendo de como você olha, do modelo neoclássico. O crescimento produto por unidade de trabalho efetivo é zero, porque é estacionário. Então está aqui, isso aqui é estacionário, não está crescendo, aqui só tem constante. Então o crescimento propriamente dito, pelo menos da variável de interesse, é zero.
Já o produto per capita, que é o que normalmente a gente estuda, é o produto per capita ou por trabalhador, dependendo aí do interesse, ele vai crescer a mesma taxa que a produtividade. Então você tem aquela lógica da produtividade. Tanto esse esforço de capital humano quanto físico, eles não vão determinar crescimento uma vez no caminho de crescimento equilibrado. Até chegar lá, eles determinam. Então é a mesma lógica do modelo neoclássico. Se você já está no CGE, aí é a produtividade sozinha. Mas para essa transição até chegar lá, eles vão ter efeito e aí também está lá nas estimativas. É um resultado que pode ser decepcionante para alguns, mas é esperado. A gente já discutiu que com a presença de modelos de rendimento decrescente, o rendimento decrescente meio que impõe lá limite a todo mundo. Então essa é a discussão inicial que eu queria fazer sobre essa relação entre capital humano e crescimento econômico, em cima desse artigo, volto a dizer, é um artigo clássico, super citado, do Mankey, Homer e Weil, fazendo essa relação. Volto a dizer, o artigo vai bem além do que eu quis isso aqui só para fazer uma introdução e só para colocar a discussão em termos de capital humano na função de produção, trabalhar com unidades de eficiência, tudo isso que nós vamos usar no próximo modelo, que vai ser o modelo de Lucas, onde primeiro eu vou fazer escolha ótima, não vou fazer taxa exógena, e depois nós vamos discutir o papel das externalidades, gerando aquele tipo de situação onde a taxa de crescimento do modelo descentralizado é diferente do centralizado. Tá? Então esse é nosso primeiro vídeo com capital humano. Não vou esticar muito porque o outro vai ficar maior, quando somar-se acaba ficando muito grande. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou parando aqui.